Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada das Super Talks, o podcast da Super Brands. A nossa convidada de hoje tem mais de 20 anos de carreira ligados ao jornalismo. O seu percurso estende-se por algumas das mais prestigiadas publicações em Portugal. Foi diretora editorial do Dinheiro Vivo e liderou diversas revistas e projetos reconhecidos, como a revista Exame ou a Rumo. Autora do livro O Homem Certo para Gerir uma Empresa é uma Mulher e também uma presença assídua como comentadora e oradora em temas de economia, liderança e gestão. Rosália Amorim é atualmente diretora de Brand, Marketing e Communication da UI para Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Olá Rosália, muito bem-vinda e obrigada por teres aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a evolução dos meios de comunicação, a relação das marcas com os novos canais e as tendências que moldam o futuro da comunicação. Mas antes de irmos ao tema principal que nos traz aqui hoje, gostava que voltássemos aqui um bocadinho atrás no tempo e que nos contasses qual era o teu sonho de criança. O que é que gostavas de ser? O meu sonho de criança, eu sonhei muitas coisas, não é? Desde ser bailarina na infância, a professora primária e depois, a partir do momento que comecei a ler e a escrever, realmente queria ser jornalista e sem saber que eu queria tanto, para teres ideia, para qualquer sítio onde eu ia com os meus pais, desde visitar um museu ou um jogo de futebol na Luz, claro, no Sport Lisboa e Benfica, eu levava um caderninho para tomar notas de tudo, portanto fazia reportagem sem saber que era reportagem. E passados uns anos, olhando para esse exercício engraçado de miúda, claramente era isso que eu estava a fazer, de reportar tudo e depois chegava a casa e contava e partilhava com muito entusiasmo. Portanto, queria ser jornalista e fui nessas funções todas que enumeraste. Juntaria também as funções de diretora do Diário de Notícias, que me deu uma grande honra, e diretora da TSF também, e que me permitiram investigar, reportar, analisar e fazer um bocadinho de tudo. Portanto, desde papel, imprensa escrita, rádio e também televisão, uma vez que fui sempre acumulando com comentários, primeiro na SIC, depois na RTP. Creio que fiz o pleno, não é? Passei por todos os formatos, onde o digital, obviamente, tem um papel cada vez mais importante nos dias que correm, e ao digital eu juntaria também a componente do vídeo. Aliás, este podcast está a ser filmado, e a componente do vídeo tem crescido imenso em todos os meios, em todas as marcas, assume-se como uma plataforma essencial. Sem dúvida. Portanto, essa alma de jornalista que já trazias contigo desde criança, de jornalista a diretora de redação e agora do lado das marcas na UI, mantens sempre um olhar atento sobre os órgãos de comunicação social. O que é que te fez, além dessa tua paixão de criança, de levares o teu caderninho e relatares tudo e guardares todas essas memórias, o que é que te fez acreditar no jornalismo desde cedo, desde o início? Olha, fez-me acreditar no jornalismo, primeiro dizer a verdade, contar as coisas tal e qual como elas são, e por outro lado o sentido de servir, não é? Neste caso servir o leitor ou servir o ouvinte, estamos aqui na RFM, servir, e o sentido de servir para o jornalismo é isso mesmo, é dizer-lhe a verdade, dizer o que está a acontecer e, quando é possível, partilhar informações úteis. Por exemplo, na pandemia, na Covid-19, partilhámos muita informação útil, onde é que eram os postos de vacinação, como fazer, como aceder, como lidar com as filas de espera, enfim, aquilo que nas redações se chama o news to use. E esse news to use é também um serviço de missão na sociedade civil, porque estamos a dar esse contributo para que todos possamos ter uma vida melhor, mais facilitada e com acesso à informação verdadeira. Por outro lado, tinha de juntar a estes ingredientes desta receita, obviamente, o combate às fake news, combater a desinformação, aquilo que é falso, e tentar pela verdade trazer ao ouvinte e trazer ao leitor a informação que importa no momento de tomar uma decisão. E essa informação que importa, aí a pandemia foi um caso crítico, mas também as muitas guerras, não é? De como é que isso afeta o nosso dia-a-dia. Pode afetar na nossa bolsa, na nossa carteira, através do petróleo que sobe, ou pode afetar em questões de segurança, em questões de saúde, e portanto este sentido de ser a servir, de partilhar a informação, de dizer a verdade, para mim foi sempre o grande motivo de estar na profissão, cumprindo muito com as regras do Código Deontológico do Jornalista, porque estão lá todas, basta cumpri-las para ser um bom jornalista, e depois é ter sentido crítico, saber colocar as coisas em perspectiva, fazer o contraditório, e tudo isso compõe aquilo que eu considero ser o bom jornalismo. Portanto, o jornalismo também é um bocadinho como o serviço público, não é? Absolutamente. Mesmo que seja num órgão privado, é sempre serviço público. Porque estamos ali com um cliente primário, não é? Nas marcas estamos muito os nossos clientes primários, e na informação estamos com um único cliente primário,
que é o leitor, ou neste caso da rádio, o ouvinte. É para ele que nós trabalhamos. O jornalista não trabalha para as marcas, não trabalha para interesses particulares, não trabalha para interesses políticos e para os partidos, A, B ou C, trabalha para esse cliente primário e ele está acima de tudo. Portanto, a sua missão, a sua verdade é para com ele. E às vezes isso é difícil de entender por parte dos acionistas ou por parte dos interesses muitos que há na sociedade civil desde a economia à política, mas realmente é para o leitor que o jornalista trabalha. E quando deixar de ser assim, deixa de ser jornalista. É outra coisa qualquer. É um press release, é um conteúdo branded, pago, patrocinado. Não é, de certeza, jornalismo. Tu há bocado falavas no início da conversa, estavas a falar do vídeo e desta adaptação toda e do digital que acabaste por fazer parte por todos os órgãos de comunicação social onde passaste. Nós temos vindo a assistir aqui ao longo dos anos a esta adaptação e esta integração dos meios de comunicação tradicionais às novas tecnologias, não é? Estando o jornalismo e a área da comunicação a sofrer com a pressão para gerar tráfego, na tua perspectiva, esta realidade transforma ou não a forma como se criam notícias? Na minha perspectiva, esta realidade pressiona a forma como se colocam notícias no ar, não é? Na rádio é no ar e no papel na imprensa. Não deveria transformar a forma como ela é construída, ou seja, a base da notícia, o quê, quem, quando, onde e como, tem que lá estar. E essa base é essencial para que o leitor ou ouvinte perceba onde está e qual é a informação que lhe importa. Portanto, essa base deveria ser sempre consistente e estar lá toda, não estar amputada de modo algum, retirando uma das perguntas. O que muda é a forma como chega ao leitor, ao ouvinte, porque a pressão para as audiências é tão grande e a rapidez de chegar primeiro, por uma questão de concorrência, que lá está, depois traduzem audiências, é tão forte hoje em dia com os meios digitais, que a pressa acaba por ser inimiga do ótimo. E isto coloca o jornalista cada vez mais perto do erro, não é? E o erro que não é intencional. Pode ser uma gralha, pode ser uma falta de uma confirmação, de uma informação, e esta proximidade do erro acaba por muitas vezes frustrar o próprio autor do texto ou o autor da peça de rádio ou de televisão, porque a pressa é muito grande e, portanto, lidar com este mundo da qualidade e do instantâneo é um desafio que os jornalistas têm dentro de si constantemente e que eu acho que tem vindo a aumentar muitíssimo. E depois as redes sociais agudizaram muito essa pressão, não é? Porque aí também é tudo instantâneo, pode ser tudo uma frase ou apenas uma foto, mas há o risco de estar descontextualizado. E aí é essencial que essa publicação, esse post, link para o site, se possível, não é? Onde está toda a informação, para que não falte nada, porque em última análise o tal serviço ao leitor que nós falávamos há pouco fica fraco, fica amputado de informação, e isso eu acho que é uma preocupação cada vez maior. Portanto, este equilíbrio é difícil. Ser jornalista hoje em dia com os meios digitais é como ser trapezista, não é? É estar ali no trapézio sem rede, porque o instantâneo é como um direto em televisão, um direto em rádio. O instantâneo não tem rede e nós habituámos-nos a trabalhar, mesmo sendo em diferido, neste instantâneo constante, com uma pressão e um stress enorme que aumentam muito. Aliás, ser jornalista é das profissões mais estressantes do mundo, depois de controlador de tráfego aéreo, e isto veio num estudo credível que merece aqui ser citado, e este stress aumentou muito com a componente digital, sem dúvida alguma. Portanto, equilíbrio, bom senso, sentido contraditório, tentar ouvir o outro, que é uma coisa que não se faz muito quando se está a trabalhar no digital, mas que os jornalistas têm de manter, porque é assim que realmente o jornalismo é bem feito e o leitor, o ouvinte, é bem servido. Certo, todos os ingredientes que combinam para um bom serviço noticioso. Na tua perspectiva, a confiança e a credibilidade dos meios de comunicação social têm vindo a ser questionada frequentemente. Pronto. E muito devido também a esta dinâmica, esta nova interação entre os leitores e os meios, entre o digital, entre o ser mais rápido, entre isto tudo, acaba por levar a esse questionamento. Na tua perspectiva, consideras essencial hoje em dia, para reforçar e manter a confiança, o que é que consideras essencial para reforçar e manter a confiança junto da audiência, por parte dos órgãos de comunicação social? Para manter a confiança junto da audiência, a verdade é realmente a palavra que importa, não é? O conteúdo é rei na comunicação social e para o cliente, que é o leitor, ele é rei, mas é um conteúdo que é rei só se for verdadeiro.
porque se a comunicação social embarcar nos rumores, nas redes sociais, no diz que diz, nos posts não confirmados, nas fontes de informação, muitas vezes as pessoas abordam-me e dizem: esta notícia eu li no Instagram, por exemplo. E eu pergunto sempre: qual é a fonte? Em casa os meus filhos já não podem ouvir quando dizem isto. Mãe, eu vi uma notícia no Instagram. Qual é a fonte? e se o jornalismo embarcar em não confirmar as fontes e não acreditar apenas naquelas que merecem credibilidade, portanto os meios tradicionais, então aí está em risco a confiança que cada um deposita nos meios de comunicação social. Está em risco, se quisermos, a sua reputação e obviamente isso vai afetar o seu posicionamento. Quer dizer, em última análise, fica manchado, não é? Em termos reputacionais e de posicionamento junto das audiências. Portanto, a confiança assenta na verdade e assenta numa relação transparente. Se um conteúdo é patrocinado, é sponsorizado por uma marca, isso tem que ser claro, porque o leitor não é parvo, o ouvinte também não, e não gosta de ser enganado. Portanto, é preferível assumir que assim é, para que também o meio de comunicação social que está a divulgar e que está a ser um megafone de uma determinada informação não seja afetado na confiança e na reputação. É verdade que a confiança tem sido muitas vezes questionada, umas vezes justamente, outras vezes injustamente. Eu julgo que os meios de comunicação social, sobretudo em Portugal, que é a realidade que eu conheço melhor, fazem cada vez mais omeletes sem ovos, têm cada vez menos meios, orçamentos mais curtos e fazem autênticos milagres para levar a informação verdadeira que importa a cada um dos leitores ou dos ouvintes. Portanto, quando há críticas, muitas vezes é porque também a audiência não entende a falta de meios. Porquê que o meio não está aqui? Porquê que a RFM não foi ao evento A, B ou C ou ao acontecimento? Provavelmente porque os meios são escassos e são sempre muito limitados. E gerir uma redação, como eu geri várias, é um exercício de escolhas e é um exercício que é muito difícil para os jornalistas, mas também para o diretor. Não é? Na altura da guerra da Ucrânia, porque é que eu tinha um correspondente na Ucrânia, mas não tinha noutra parte do mundo onde estava a acontecer outro acontecimento? Porque é um exercício de escolhas e porque temos de fazer as apostas consoante os ovos que temos no cesto. E eles são cada vez mais pequeninos nos meios de comunicação social e apesar de eu já não estar na comunicação social, sei bem o quanto os meus colegas, porque continuam a ser colegas, sofrem muitas vezes com estas decisões, mas acredito que o fazem pelo melhor, ou seja, pela melhor escolha, por aquilo que é mais relevante para cada um dos seus leitores. Portanto, a confiança assenta muito nisto, assenta na transparência, na verdade e nas escolhas certas. E aí é que o diretor também tem um papel muito importante, fazer as escolhas certas e fazer muita curadoria dos conteúdos. Acompanhar, editar, aconselhar, sem censuras, sem limitações de liberdades de expressão de todo, mas acompanhar e interessar-se também pelo que vai para o ar, pelo que é escrito e estar perto. Não é? Quanto mais perto nós tivermos as nossas equipas, melhor é o desempenho também de cada uma delas. Conta-nos, e passando desta questão de transparência e de confiança entre os meios e a audiência que temos vindo a assistir e da perspectiva que acabaste de partilhar connosco, estando nós a viver esta revolução também tecnológica, como já falámos, social e comunicacional também, que acaba por nos afetar a todos e por estarmos todos ligados da mesma forma, olhando para as marcas e para a forma como comunicam com os consumidores, quais são, na tua opinião, os principais desafios e oportunidades dentro deste contexto? Bom, desafios são grandes, não é? No mundo digital cada vez maiores. Eu creio que há um equilíbrio importante a fazer entre a exposição e o recato, entre abrir as portas e ao mesmo tempo manter a confiança dos clientes, a seriedade, a ética e, portanto, este equilíbrio tem que ser feito todos os dias, não é? Um diretor de comunicação tem esse exercício para fazer constantemente. Sobretudo quando tratamos de grandes organizações que até são reguladas, por exemplo, não é? Que é o caso da EY, onde eu trabalho agora como diretora desta área de marketing e comunicação, e portanto é um equilíbrio sempre que tem que estar presente na cabeça de um diretor de comunicação. Depois, por outro lado, as marcas enfrentam este desafio do digital também, como os jornais, não é? A pressa, o ser instantâneo, o dar primeiro que a concorrência, ainda que não com a pressão das notícias. Convém criar aqui as devidas distâncias. Mas há toda uma urgência sempre. Exatamente, mas há toda uma urgência, não é? Ninguém quer ficar para trás, ninguém quer comunicar tarde um evento que acabou de acontecer e, portanto, verificar tudo muito bem, fazer o double check, fazer quase um polígrafo interno. Foi mesmo assim e aconteceu, está tudo bem dito, bem escrito, com todos os dados que contam para o mercado.
Outro desafio que juntaria aqui, do qual já falámos hoje, o vídeo. Portanto, o vídeo acaba por também expor muito mais as organizações e os seus líderes e as pessoas que são eleitas para fazer esses conteúdos de vídeo, e esta exposição obriga-nos a preparar-nos melhor, a treinar, a perceber o que corre bem, o que corre mal. Editores de vídeo como o que está aqui connosco nesta sala são exigentes, fazem bem o seu trabalho, fazem a curadoria, mas nós também temos de preparar a organização para esta exposição. E expor-nos mais no mercado através do vídeo exige ter mais qualidade todos os dias, porque é mais fácil de comparar, é mais fácil de comentar, de ver, de analisar cada pormenor, se o cabelo está no sítio certo, se a roupa está adequada, enfim, estou a brincar, mas no fundo se a narrativa é aquela que nós queremos passar, e o vídeo expõe muito mais as organizações e é um desafio enorme. Hoje em dia é comum vermos canais de YouTube das grandes organizações, como é o caso da EY, que já tem o seu canal YouTube e organizadíssimo como se fosse uma grelha de rádio, e é mais escrutinada também por isso, não é? Por estar lá tudo. Mas esse escrutínio eu acho que no fim do dia é bom. Desafia-nos a fazer melhor e desafia-nos a sermos verdadeiros e transparentes. Portanto, é um escrutínio positivo. Positivo. Nesse sentido, quais são as tendências que consideras relevantes no futuro da comunicação das marcas? No futuro da comunicação das marcas, provavelmente eu respondi com o tema do vídeo, porque é um desafio enorme, não é? O desafio da exposição e da imagem. Nós temos de estar, um dos grandes desafios nós temos de estar onde estão os nossos ouvintes, os nossos leitores, os nossos clientes. Se quiseres, os nossos stakeholders, abrindo o chapéu. E, portanto, para estar onde eles estão, temos de estar nas redes sociais, que é outro desafio enorme. As redes sociais são muitas vezes associadas a informação não verdadeira, instantânea, de pouca qualidade, por vezes muita imagem, muita parra e pouca uva, muita imagem e pouco texto e pouco conteúdo, e gerir as redes sociais de forma profissional é um desafio enorme. Dentro das redes sociais aparece esta componente do vídeo também, termos a capacidade de fazer tudo aquilo que disse anteriormente, mas termos a sensibilidade para editar conteúdos que tenham engagement, que criem interação com os nossos leitores. Formatos curtos, rápidos, diretos ao ponto. Por exemplo, um dos formatos que criei na EY é o EY Explica, que é um explicador. Se há um orçamento de Estado, por exemplo, e os impostos vão subir, eu quero saber como é que isso mexe na minha carteira. Seja eu um CEO, um quadro médio ou um quadro na base da pirâmide. Eu quero saber. E esses explicadores ajudam-nos muito a chegar perto dos nossos stakeholders. Portanto, é um dos formatos que resulta e é um desafio pela exposição que traz. Dirige-se aos meios digitais que eu falava como grande desafio deste século, e depois entra a componente de vídeo, porque tudo hoje em dia é filmado, não é? Não, cada vez há menos áudio, eu ia dizer não há, mas há. Cada vez há menos áudio sem imagem. Portanto, a imagem entrou nos nossos dias, até nos nossos dias enquanto pessoas individuais, não é? Na nossa vida privada, estamos sempre a filmar uns aos outros. Exatamente, é verdade. E para as empresas também. Portanto, indicaria aqui estes dois grandes desafios. Num artigo que escreveste, falavas sobre a saturação dos utilizadores e no consequente uso de ad blockers. Isto aqui também a ver, obviamente, com todas estas novas dinâmicas. De que forma é que, na tua opinião, os meios podem garantir a sua sustentabilidade financeira sem comprometer a experiência do utilizador? É uma equação difícil, é uma equação que nem sempre fecha, não é? Nem sempre dá o resultado que se quer, positivo. A publicidade tornou-se cada vez mais invasiva e intrusiva, e nós sabemos que o utilizador tem cada vez menos paciência e atenção para tanto pop-up, não é? Que nos surge no computador, no telemóvel o tempo inteiro. Cada vez temos mais pontos de atenção, maior dificuldade de concentração, e isto está estudado, não por mim, mas por quem se interessa por estas áreas até ao nível da medicina, e as marcas vão sofrendo com isso. Portanto, uma das formas de contornar e de procurar audiências noutro tipo de plataformas e noutro tipo de formatos é, por exemplo, através dos conteúdos. E se os conteúdos são rei na informação noticiosa, os conteúdos também podem ser reis e rainhas na informação das marcas. Criarmos conteúdos como este faz-nos chegar mais próximos. Criarmos conteúdos como os explicadores, que há pouco eu dava o exemplo, faz-nos estar mais perto de cada um, da sua vida, do dia-a-dia, seja pessoal ou profissional. Esses conteúdos, obviamente, podem ter sempre como grande megafone um meio de comunicação social, como este em que estamos aqui, com a RFM, e quando são patrocinados, devem dizer que são patrocinados. Mas nem todos precisam de o ser, quer dizer, se é uma notícia, porque há um orçamento de Estado, é notícia em todo lado e pode ter um explicador que seja útil a cada leitor. Mas eu vejo o tema da publicidade como cada vez mais
Não sei se ameaçada é uma palavra forte, mas desafiante, porque realmente nós vemos também na televisão que o zapping é um novo passatempo nacional e internacional, portanto a capacidade de prestar atenção a tanto anúncio é muito baixa. É por isso que o Spotify e o Netflix acabam por ter sucesso nas versões premium, porque não têm publicidade. Portanto, temos de encontrar maneiras das marcas chegarem com a sua informação ao mercado, mas provavelmente através dos conteúdos, que são a minha paixão, como sabes. E falando no conteúdo rei, que estamos agora, que estavas a falar exatamente nesse ponto, a personalização do conteúdo através do algoritmo é uma tendência? Ou, na tua perspectiva, qual é o ponto de equilíbrio entre a tendência e a curadoria editorial? Tu já falaste aqui um bocadinho também sobre isto, sendo o conteúdo rei, na tua perspectiva, diz-nos um bocadinho o que achas desta... Qual é o ponto de equilíbrio entre estas duas? A personalização acaba por encontrar dois riscos, não é? Eu lembro-me de há mais de uma década em que anúncios de uma cadeia hoteleira mundial foram tão personalizados que foram parar a sites terroristas, não é? E de repente estavam lá e foram exibidos, e é um caso de estudo internacional. Por outro lado, há o risco de ir parar um nicho muito, muito, muito pequeno e de não se atingir quase ninguém. Portanto, são dois riscos estudados na personalização de conteúdos das marcas. Por isso, tem que ser tudo QB, é como o sal e pimenta, tem que ser tudo QB, não podemos deixar que o algoritmo comande as nossas vidas, ou seja, o algoritmo está lá para nos ajudar, sim, não está lá para nos limitar ou colocar-nos em gavetas, não é? E aí é a dificuldade de equilíbrio. Essa personalização faz muito sentido, por exemplo, para atingir um determinado target. Se eu quero ter um conteúdo para atingir CEOs, administradores de empresas, boards de empresas, provavelmente através de uma estratégia do LinkedIn eu consigo chegar lá e atingir esse target, e é perfeito e está tudo bem e o objetivo está alcançado. Personalizar em excesso campanhas tem estes dois riscos que falei, são riscos reais e, portanto, devemos ter isso muito em conta de cada vez que pedimos uma estratégia do género de personalização para uma campanha. Muito cuidado. E bom senso, porque nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É como os algoritmos, a inteligência artificial no seu todo, não nos podem limitar, não é? Tem de ser um instrumento de trabalho, são um braço armado, mas no fim do dia a nossa cabeça tem de continuar a pensar e a ter sentido criativo. Exato, acabamos sempre por ter ali um apoio, digamos assim, mas depois... Na UI chamamos o Human Touch, precisamos sempre do Human Touch para não deixar as máquinas comandar completamente a nossa vida. As novas gerações, como sabes, encaram e interagem aqui com os órgãos de comunicação de forma totalmente diferente das gerações anteriores. Na tua opinião, como é que tu vês esta nova interação e qual é o impacto que isto vai ter no futuro, tanto para a mídia como para as próximas gerações ou para as gerações mais novas? Eu julgo que os mídias, as novas gerações, estão cada vez mais distantes. Porque as novas gerações não se informam nos meios de comunicação tradicionais, não vão ao site do DN ou da TSF ou da RFM à procura da informação. Portanto, vão através das redes sociais, muitas vezes são bem enganados porque acham que é um conteúdo verdadeiro, não confirmam a fonte, como eu dizia há pouco, e portanto acabam por ser enganados na informação, porque se habituaram a ter tudo ali, condensado e de forma rápida, instantânea e com a imagem. A grande diferença desta geração é que valoriza a imagem e o vídeo de uma maneira absolutamente incrível. Provavelmente na minha eu valorizava mesmo um belíssimo texto, uma bela prosa, não é? Quem não leu Miguel Esteves Cardoso no Público quando era mais jovem? Ou valorizava uma grande peça de rádio feito com um sonoplasta excelente, como aquele que nos esteve aqui a instalar neste estúdio. E, portanto, hoje em dia a valorização é redes sociais, vídeo. Quanto mais vídeo e fotografias apelativas, tanto melhor. Por isso há uma distância grande. Por outro lado, alguns dos meios começam a ter uma redação mais envelhecida e esse gap geracional com os novos leitores, os novos ouvintes, dificulta muito esta criação de pontes. Portanto, precisamos de uma ponte que nos ligue, claramente. Essa ponte que nos liga pode ser através da aposta no YouTube. É um canal que os mais jovens seguem e os meios de comunicação social perceberam isso e começaram a apostar também no YouTube, e através das redes sociais, mas com uma estratégia próxima, ou seja, as redes sociais não podem ser usadas para declinar aquilo que fazemos em rádio e em jornal e pôr lá tal e qual por estar nas redes e já está bom. Não, de todo, isso não vai funcionar. A estratégia de redes tem que ser completamente diferente daquela que é a nossa estratégia na antena e a nossa estratégia no papel e mesmo na televisão. Portanto, a ponte que nos liga vai passar cada vez mais por estes meios digitais e esta aproximação tem de ser feita desta maneira, não vejo outra. Outro aspecto é que os mais novos não estão dispostos a pagar assinaturas pagas dos jornais.
não é? E, portanto, se não estão dispostos a pagar assinaturas, como é que nós recriamos nas redes sociais e no YouTube pontos de atração para trazer a audiência, criar engagement com essa audiência e torná-la leal à nossa marca? Grande desafio. Isto acontece porque os mais novos preferem canalizar o seu dinheiro para o Spotify e para o Netflix. Então, do lado das marcas, o que está a acontecer é que algumas que o conseguem fazer posicionam-se também aí, não é? Não digo numa versão paga do Spotify que não tem anúncios, mas que pode estar na Netflix, pode fazer também publicidade dentro de uma série, por exemplo, não é? Com product placement, ou estar num Spotify gratuito, que está sempre com anúncios, é uma maçada, mas é o que é, e que ajuda as marcas a chegarem a essas novas gerações. As novas gerações não são leais, e isso também aumenta a dificuldade para as marcas e para os órgãos de comunicação social, que não deixam de ser marcas. Os jornalistas não gostam de falar em marcas, mas os meios de comunicação social são marcas. E como nós sabemos, há marcas que transcendem qualquer diretor. Foi o caso do Diário Notícias e vai continuar a ser. Independentemente de quem seja o diretor, é uma marca, é uma love brand. Está acima de qualquer rosto que por lá passe, que lá esteja durante X anos, o que for. E isso tem vindo a perder-se, não é? Esta ligação às marcas tem vindo a perder-se muitíssimo. Portanto, o único caminho que eu vejo é ir para a frente, estar onde as audiências estão, porque se acharmos que elas vêm ter connosco, estamos errados. Nós temos de ir ao encontro delas. Bora lá, é como com os nossos filhos. Tenho 2 que estão no ensino universitário. Se eles não percebem a mensagem de uma maneira, vamos lá descodificar, ir ao encontro deles, chegar com a mensagem. E para fechar, isto é como na comunicação, não é? Na lógica da comunicação. O problema é sempre do emissor. Se o teu receptor não recebe a mensagem, nem que tenhas de fazer sinais de fumo, mas ela tem de chegar lá. Portanto, marcas e órgãos de comunicação social, nem que tenham de fazer sinais de fumo, temos de chegar lá com a informação. Muitos desafios se adivinham no futuro. Exato. E estamos mesmo a chegar aqui ao fim da nossa conversa. Rosália, se pudesses deixar um conselho a quem está a começar agora no jornalismo, qual seria? Bom, sempre difícil inspirar novas gerações que querem entrar no jornalismo. Para já, dizer que são os corajosos, não é? Ir para a comunicação social nesta altura é um ato de coragem e de sentido de missão, de ser a servir, que eu continuo a elogiar e a considerar que é muito importante para a democracia, sobretudo quando vemos os extremismos a crescer. Portanto, a missão ganha muito mais importância. Depois, além de gostar do que se faz, julgo que o grande conselho é respeitar-se a si próprio primeiro, ser verdadeiro consigo. Ser jornalista não é para agradar aos outros. Ser jornalista é para ser verdadeiro e agradar a si no sentido de respeitar a transparência, a ética, o código deontológico. Isto parece uma conversa chata, mas é este o princípio. É respeitar-se a si próprio primeiro que tudo e não se deixar ser usado por interesses, sejam eles políticos, económicos, culturais, que também os há, e grande pressão. Portanto, não se deixem usar, meus caros. Sejam verdadeiros convosco próprios. A cada peça que põem no ar, perguntem: eu fiz um serviço ao leitor? Isto é a verdade que eu quero transmitir? Sim ou não? Eu estou a servir alguém ou estou a servir o meu leitor? São perguntas essenciais. Se encontrarem a resposta certa, estão no caminho certo. Excelente conselho para os futuros jornalistas. Obrigada, Rosália. Muito obrigada. Rosália, só uma última pergunta. Se a tua vida profissional fosse um filme, que título lhe darias? Ui, a minha vida é um filme. Eu já vi tantos filmes em tantos sítios, em tantas marcas onde gostei tanto de trabalhar. Olha, talvez, enfim, o mais divertido que me ocorre é Madagascar. E vais perguntar porquê? Porque é um filme de animação. Porque os pinguins têm um slogan espetacular. E o slogan é sorrir e acenar. Sorrir e acenar é perfeito. Nós passamos todos por tantos desafios ao longo da vida e somos postos à prova tantas vezes que aos meus 51 anos, que é a idade que eu tenho hoje, e não tenho problemas com a idade, eu acho que sorrir e acenar é um grande slogan para a vida. É um excelente filme que escolheste, um excelente slogan, deixa-me que diga, espetacular. Rosália, muito obrigada por este momento. E assim chegamos ao fim deste episódio das Super Talks by Super Brands. Estaremos de volta na próxima semana. Não se esqueçam que podem ouvir o episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e nas restantes plataformas. Obrigada e até para a semana. Super Talks by Super Brands.